Abba, Pai, Tu és grande, bem maior que o universo. O Teu trono está no céu e os Seus pés estão aqui. Teu amor é lindo, bem maior que o infinito. É mais alto que as estrelas e mais profundo que o mar. E Tu me amas. Esse amém está muito fraco. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando o pastor falou que é um privilégio, eu lembro do apóstolo João, quando ele dizia em suas cartas que ele era o discípulo amado. Não que Jesus amasse mais um do que o outro, e não que eu seja mais privilegiado do que vocês que estão aqui, mas eu me sinto mais privilegiado de ter a oportunidade de pregar para um povo maravilhoso que nem a Igreja Batista Restauração. Amém? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 3. Amém? Efésios, capítulo de número 3. Quantos acharam o livro de Efésios, digam amém. A partir do versículo de número 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te exaltamos e te glorificamos, ó Pai. Deus querido, não anulando a oração do teu servo, mas, ó Deus, pedindo mais uma vez, ó Deus, que o Senhor use, ó Deus, a minha vida como um canal de bênção, um instrumento, ó Deus, a ser usado, ó Deus, para abençoar a tua igreja. Pai querido, eu repreendo toda ação maligna, toda surdez espiritual e declaro: Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade. Fala aos meus ouvidos, fala à tua igreja. Pai querido, que nessa noite, ó Pai, saiamos daqui, ó Deus, revestidos do amor do Senhor. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós já falamos aqui bastante sobre o amor, e fala-se sobre voltar ao primeiro amor, e isso do amor da igreja para com Deus, porque a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos, mais uma vez, porque Ele nos amou primeiro, ou seja, Deus, Ele depositou o seu amor em nossas vidas. Deus, Ele, antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos amava. É um privilégio, querido, muito grande de termos esse Deus, o Deus de amor, um Deus que tem como um atributo dele, amor. E Ele quer que você sinta o amor dele nessa noite. Queridos, eu viajei para Buíque em dia 11 de fevereiro de 2010. Foi isso, pastor Flávio? Pastor Flávio foi comigo ajudando a dirigir o carro. E voltei na semana passada, e então quando eu cheguei em casa, o meu pai, ele veio correndo e me deu um abraço e me deu um beijo. Coisa, querido, que ele nunca tinha feito antes. E muitas vezes isso acontece com a vida do crente, porque o crente, ele começa a ficar longe de Deus e ele não consegue sentir o quanto Deus o ama. Queridos, é momento de você voltar à presença de Deus, de você voltar ao amor de Deus, de você se achegar a Deus e sentir o quanto Ele te ama. Por isso que a Bíblia diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus, de maneira alguma, Ele rejeita aqueles que se chegam a Ele. Deus, de maneira alguma, faz acepção de pessoas, mas Ele ama a todos indistintamente.
Queridos, nós precisamos compreender esse amor de Deus. Até onde vai esse amor de Deus? Como que esse amor de Deus chega até nós? E o apóstolo Paulo aqui, ele dá a descrição de como esse amor é grande e imenso. E eu quero pregar sobre o tema, as dimensões do amor de Deus. Você pode compreender a dimensão do amor de Deus? No versículo 17, a palavra diz que nós devemos estar arraigados. Diga arraigados. Você sabe o que é arraigado? Quem aqui já viu um pé de boldo? Aquela planta que se faz chá para o estômago. Pé de boldo. Queridos, lá em casa tinha lá um pé de boldo. E aí eu cortava um, nascia 3. Cortava os 3, nascia 9. E ia. Por que ele não parava de crescer? Porque ele estava arraigado. E aí então eu disse assim, eu vou arrancar pela raiz, porque não vai crescer mais. Então eu arranquei pela raiz e deixei no chão. Eu falei, agora ele fora do solo, ele vai secar e eu vou queimar. Queridos, a ponta da raiz, ela encostou no solo novamente. Ela se arraigou. E então começou a ficar verdinha de novo, apenas com as pontas das raízes. Queridos, e a Bíblia diz que nós devemos estar arraigados em amor, ou seja, nós devemos estar presos ao amor de Cristo, nós devemos estar ligados, grudados no amor do Senhor, porque se nós não estivermos, queridos, agarrados ao amor de Jesus, nós não compreendemos, não podemos compreender o quanto Deus nos ama. Quando você se afasta, você não sabe o quanto Deus te ama. O meu pai nunca tinha me dado um abraço, muito menos um beijo. Porque para ele esse negócio de beijar homem era coisa de outro mundo. Quando eu me converti, eu cheguei na igreja, e aí um irmão me abraçou e falou, ô meu querido. Eu falei, que negócio é esse, meu querido? Era a educação que eu tinha do meu pai, era o amor que o meu pai me transmitia. Mas, queridos, ele nunca deixou de me amar. E é assim, muitas vezes, que o crente se sente. Ele não consegue sentir o quanto Deus o ama. E ele acaba se afastando e se esfriando e deixando de receber as bênçãos que Deus tem através do amor. Queridos, nós devemos compreender esse amor de Deus. Esteja arraigado. Deixe as suas raízes penetrar na rocha que é Jesus Cristo. Pastor, raiz penetrar na rocha? Se for a rocha Jesus Cristo, a sua raiz vai penetrar. Deixa a raiz penetrar, esteja arraigado em Jesus Cristo. E aí você vai sentir o amor. Eu não sei como você saiu da sua casa hoje. Talvez nunca ninguém disse para você que te ama. Mas eu quero dizer nessa noite que há um Deus que te ama. Há um Deus que te quer muito perto e quer que você compreenda esse grande amor que Ele tem por você. E aí eu quero destacar algumas coisas dentro das dimensões do amor de Jesus. Versículo de número 18. Diz assim, a fim de poderes compreender com todos os santos, ou seja, não é sozinho. Qual é a largura? Diga largura. Queridos, a largura, ela abrange a todos os povos, todas as raças, todas as direções do planeta, indistintamente. Aquilo que eu disse, Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos. Ele vai até o lugar mais longe do planeta e demonstra o seu amor. E é por isso que eu estou em Buíque e você deve ir também para algum campo missionário, porque Deus quer levar o amor dele através da sua vida. Poucos aleluia, pastor Monsi. Quantos aqui dizem sim para o Senhor? Queridos, eu disse sim uma vez, e quando você diz sim, eu estou aqui, me usa, Deus vai te usar. Agora, queridos, como o pastor Monsi disse, é um privilégio. Eu preguei uma vez aqui, depois o pastor Monsi me corrigiu, e aí eu falei sobre Isaías, que quando ele teve aquela visão do trono de Deus, veio um anjo, tocou na sua boca com uma brasa, e aí então a iniquidade dele foi tirada, e ele ouve uma voz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Isaías disse, eis-me aqui, usa-me a mim. Só que aí eu disse o seguinte, que ali tinha os anjos de Deus, não estavam voando ali, não era a visão que ele teve? E aí então, nenhum anjo se manifestou. Aí o pastor me corrigiu depois, uma pregação mais de 2 anos atrás. Ele falou, não, lá em Pedro, ele fala que os anjos queriam pregar o evangelho. Os anjos desejavam pregar o evangelho. Era a vontade dos anjos sair e pregar o evangelho. E Deus não deixou eles, porque Ele deu esse privilégio para mim e para você. Deus, Ele te escolheu, te deu um privilégio tremendo, maravilhoso, que é anunciar a vontade dEle, anunciar o amor dEle, anunciar a salvação dEle, através da sua vida, querido. Deixa Deus te usar. Comentamos lá na reunião, o pastor comentou, se neste ano de 2012, você ganhar uma pessoa para Jesus, a construção do templo vai ter que ser acelerada. Vamos ter que sair daqui rapidinho. Mas Deus quer que você mostre a dimensão do amor dEle, que você estenda o amor dEle. Você é o braço do Senhor, se estendendo para que as pessoas no mundo conheçam o amor de Deus. Agora eu quero ler um texto em Gálatas, não precisa abrir, diz assim a palavra: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Queridos, para o judeu naquela época, eles achavam que só eles eram detentores do amor de Deus. Eles se achavam um povo privilegiado. Eles se achavam que Deus olhava só para eles e queriam só eles. Mas eles não compreendiam que eles tinham uma missão de estender o amor de Deus. Deus, Ele nunca proibiu o ingresso de outras pessoas no seu amor. Porque quando nós lemos até lá mesmo na lei, no Velho Testamento, a Bíblia diz que deveriam ser acolhidos também o estrangeiro que estivesse no meio deles. Ou seja, não era privilégio do judeu, mas o amor de Deus, Ele está aí para todas as pessoas indistintamente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aos Gálatas que não há nem grego e nem judeu. Não há diferença. E o Senhor Jesus, Ele numa certa ocasião, lá em Marcos, não precisa abrir, diz assim: levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Queridos, Jesus aqui, ele diz em outra ocasião que ele fala que ele veio para os filhos. Mas quando ele viu a fé daquela mulher, ou seja, aquela mulher, ela não fez acepção, ela não fez uma distinção de povos ou de raça. Ela olhou para Jesus e viu nele o amor e disse: ele pode, por amor, expelir o demônio da minha filha e me dar alegria novamente em casa. Aí então, querido, Jesus, ele mostra aqui que não há distinção de pessoas por causa de raça, por causa de cor, por causa de tamanho, por causa de dinheiro. Não tem distinção. Quando Jesus ele interpela ou questiona um jovem rico a respeito da salvação, o jovem fala: não, Senhor, eu tenho feito tudo isso aí desde quando eu era pequeno. Jesus fala assim para ele: falta uma coisa, só minha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Mas Senhor, eu sou rico. E aí então, os discípulos falam: mas Senhor, então, quem é que pode entrar no reino dos céus?
Porque Jesus havia dito que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos perguntam: Senhor, quem é que pode então entrar no reino dos céus? Jesus ele fala: o que é impossível aos homens é possível para Deus. E aí logo em seguida, lá em Lucas 17, Jesus ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém ficar em tua casa. A Bíblia fala que Zaqueu, ele era publicano, o pastor Malcir explicou sobre publicano aqui, só que ele era o maioral, o príncipe, ou seja, ele era o cara que administrava todo o imposto recolhido pelos cobradores de impostos. E a Bíblia faz a questão de dizer que ele era rico. E aí então Jesus vai na casa dele e fica lá, ele faz algo. Ele pega o seu dinheiro e fala: Senhor, hoje resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se por acaso roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus disse o que para aquele homem? Hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Queridos, olha só, logo depois que ele fala que é quase que impossível, ou seja, difícil um rico entrar no reino do céu, logo em seguida o rico se converte. Ou seja, não há distinção, queridos, nem de classe econômica, porque o amor de Deus é para todos. Tanto o rico, na sua humildade, pode desfrutar do amor de Deus, quanto o pobre, na sua falta dos bens, também pode desfrutar da riqueza de Deus. Não há distinção. Talvez alguém olhe para você e não te dê valor, e você não se sinta amado. Talvez você chegou na igreja e por um descuido não te cumprimentaram, e você não se sentiu bem recebido, não se sentiu amado. Saiba, querido, não há distinção de pessoas para Deus. Ele ama todos indistintamente. Eu quero me deter um pouquinho mais nesse ponto da largura, porque depois eu quero contar algumas coisas. Se der tempo, né, pastor? Prometo não. Queridos, lá em Buíque, há uma discriminação. Quando eu fui a primeira, segunda vez para lá, então eu tinha aquele primeiro contato com as pessoas, e elas recebem muito bem as pessoas, elas acolhem muito bem as pessoas, só que há um mito lá. Eles dizem que quando a pessoa passa para a lei dos crentes, ela está traindo Maria e vai para o inferno. E aí então se converte a irmã Cida, que eu creio que o pastor Malcir mostrou aqui a foto do batismo, uma das irmãs que se batizaram. A irmã Cida, para vocês terem uma ideia, ela não passava na calçada da igreja evangélica. Se ela viesse aqui e visse a placa igreja evangélica, ela atravessava para o outro lado da rua, passava por lá e depois ia. E aí então ela disse, um certo dia a pastora chegou na casa dela para discipular, e aí então ela correu e deu um abraço muito forte na pastora. E ela abraçou e ficou segurando, e ela falou assim: pastora, eu orei e Deus me deu. Aí ela falou: o quê? Amor. Posso ouvir um aleluia mais forte? Ela disse assim: eu pedi para Deus amor pelos crentes e Ele me deu. Porque havia uma distinção muito grande de crente e católico. Ela tinha compreendido a palavra de Deus, recebeu o evangelho, aceitou Jesus, mas ela ainda não conseguia amar as pessoas crentes. E ela viu que isso estava errado e ela disse que foi para o joelho. E ela começou a orar e disse: Senhor, coloca no meu coração amor pelos crentes. O amor de Jesus veio invadir o coração dela, queridos, e ela ama os crentes. Queridos, é assim, não tem distinção. Um fato quase que contrário, um jovem que se converteu esses dias lá, ele, um estilo assim, um tanto quanto estranho, esquisito, como o pastor Malcir diz, cabelo moicano, roupa preta, caveira, escorpião pendurado no pescoço, sofrendo bullying na escola, discriminado, e ele não se sentia amado por ninguém, ele se sentia rejeitado. E aí então eu fui conversar com ele e eu falei: olha,
Jesus, Ele te ama do jeito que você é. Isso mexeu no coração dele, sabe por quê? Porque ninguém nunca tinha dito que ele era amado do jeito que ele era. Mesmo com aquele jeitão esquisitão, ele percebeu que havia alguém que amava ele. É claro, querido, que depois eu fui ministrando, ele jogou fora as caveiras, os escorpiões, os crucifixos. Falei para ele assim, olha, você tem que jogar os CDs do mundo fora. Eu creio que aqui ninguém mais tem CD do mundo, né, pastor Malzinho? Glória a Deus. E aí ele disse assim, pastor, eu tenho lá, eu acho que quase 30 CDs. Se eu deixar só um, tem problema? Eu falei, esse aí é o primeiro que você tem que jogar fora. Querido, sabe o que ele fez? Jogou fora. Jogou fora, deu um CD da Oficina G3 para ele, antigo. Aí foi, pastor, é muito calma essas músicas. Eu falei, eu vou pesquisar para ver qual é mais barulhento, para ver se eu presentei você. Mas é isso, queridos, ele não se sentia amado. Porque ele até foi trocado de horário na escola. Porque ele disse, a diretora disse que à noite, ele estudava de manhã. A diretora colocou ele à noite e disse que à noite ele ofereceria menos riscos para os alunos. Olha a discriminação, queridos. E eu falei para ele, Jesus te ama, do jeito que você é. Ele quer mudar algumas coisas na tua vida, sim, mas Ele te aceita do jeito que você é. Aí, queridos, eu tenho algo para confessar aqui para os irmãos. Quem aqui é nordestino? Pastor Zezé, você me perdoa? Não sabe por quê ainda, né? Mas, queridos, é lógico que isso era uma coisa do mundo, quando eu estava no mundo. Eu trabalhava em São Paulo, pegava o trem, e ali, eu creio que 70%, 80% das pessoas que pegam o trem de manhã bem cedo, são nordestinos. E eu falava assim, esse povo tem que voltar tudo para a terra deles. Falava. Sério, irmãos, eu peço perdão para os nordestinos aqui. Vocês me perdoam? Amém? Aí olha só o que Deus faz. Pegou eu e mandou eu para lá. E eu já falei para eles lá isso, já que falei. Pedi perdão para eles e disse, eu amo vocês. Aí falei, só resta saber se vocês ainda me amam. Eles querem que eu volte, amém? Queridos, é assim o amor de Deus. Outra distinção que eles faziam do servo e do livre. O escravo e o seu proprietário. Talvez hoje, nos dias atuais, depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, seja difícil entender, Carlinhos, qual era a relação do escravo e o seu dono. Porque hoje nós temos impressão de ser uma relação do patrão e o empregado. Só que é muito diferente disso. Porque o patrão e o empregado, embora o patrão se ache melhor, se ache mais poderoso, se ache numa condição superior, e o empregado muitas vezes se sente numa condição inferior, ele ainda diz lá consigo mesmo, eu tenho meus direitos. A lei me garante direitos, meu patrão não pode me tratar dessa forma. Só, queridos, lá naquela época não existia isso. Há 2000 anos atrás, escravo era escravo, dono livre era livre. E aí a palavra de Deus diz que nós não devemos tratar com diferença, porque o amor de Deus alcançou a todos. Tanto o escravo como o livre, tanto o rico como o pobre. Por isso não se sinta menos amado, porque você não tem condições. Queridos, um homem chegou na igreja lá, entrou, e aí falou, pastor, você ora por mim? Eu falei, oro. Só que antes de orar pela pessoa, eu apresento o plano da salvação. Eu creio que você faz isso também. E aí eu falei, olha, você conhece Jesus? Ele falou, conheço.
Você sabe que Jesus te ama e morreu por você e tem um plano na sua vida? Ele sei, eu sou crente. Eu falei, é crente? Que igreja você é? Aí ele disse o nome da igreja. Eu falei, mas o pastor lá, ele não ora por você? Ah, o pastor lá só abraça quem tem dinheiro. Queridos, Deus, Ele nunca vai te tratar conforme as suas posses. Ele te trata conforme o coração dEle. Coração de amor, um coração que te ama. Nunca esqueça disso. Outra distinção que o apóstolo Paulo fala em Gálatas é do macho e da fêmea. É estranho esse linguajar, né? Mas lá no sítio, é assim, nasceu uma menina fêmea, nasceu um menino macho. Né? Mas é a cultura. Né? Se lá chegar e você for abraçar que nem abraça aqui e beijar, eles vão estranhar. Né? O homem com o homem, né? Falo. Até as mulheres têm alguma dificuldade. A pastora vai e quebra isso, abraça, agarra. Né? E aí eles gostam. Né? É a cultura. Tem cultura na nossa vida que precisa ser mudado também, sabia? Nós não estamos numa condição melhor do que eles lá. Talvez tivemos alguns privilégios a mais. Mas isso não faz de nós melhores do que eles. Sabia disso? Deus, Ele te ama muito, mas também ama eles lá. Amém? E quando eu falo com eles lá da igreja aqui, eu falo, olha, os nossos irmãos lá, porque são iguais. E quando vocês vão para lá, eu falo, olha, vocês não precisam ter vergonha deles não, porque eles não são melhores que vocês. Deixa eles entrar na sua casa, conversa com eles, abraça eles, trata eles de igual para igual. Nós somos todos irmãos. Não há diferença em Cristo Jesus. Uma distinção com referência à mulher, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muito homem que ainda trata a mulher como naqueles dias. E eu quero dizer que você não é o cabeça da sua casa, e sim o cabeçudo. Pastor Gonçalves. Pastor Gonçalves está liderando o Ministério Rafá. Ministério de Casais. Tem muito marido que acha que é o cabeça e fala, eu é que mando. É eu que faço, é eu que aconteço. E a mulher está cada vez mais distante dele. Ele não percebe. Às vezes ele começa a reclamar que não recebe um carinho, que não recebe um cheiro da mulher. Mas é porque ele causou isso. Porque toda ação gera uma reação. Trata melhor a tua esposa, você vai ver. Queridos, uma outra questão que Jesus ele abre, mostrando que não há distinção entre homens e mulheres, é a questão do culto. Olha só, naquela época, para se fazer um culto a Deus, podia ser feito em 3 locais. No templo em Jerusalém, nas sinagogas nas cidades e nas casas. Para isso acontecer, havia necessidade de ter pelo menos 10 homens. Podia ter ali 200 mulheres, pastora Zezé. Mas não acontecia o culto para Deus, não podia, era lei. Eles não podiam mudar nisso, mas quando Jesus chega, ele fala assim, olha, aonde estiver 2, no máximo 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você crê que Deus está aqui? Somente aqueles que creem que Deus está aqui, dão glória a Deus bem forte, para rasgar o céu. Aleluia, Jesus, oh glória. Queridos, é assim. As mulheres eram discriminadas. E lá, 80% ou mais da igreja é mulher. Imagina só. Tem lá meia dúzia de homem, um monte de mulher. A pastora trabalha até... Mas é assim, Jesus ele abriu para as mulheres. Não há mais diferença. Falamos da largura. Vamos falar do comprimento. Cumprimento. Cumprimento é quando você dá a mão e cumprimenta a pessoa. Comprimento. O amor de Jesus, queridos, nos alcançou antes de nós virmos a este mundo. O cumprimento está relacionado ao tempo, às épocas. O cumprimento do amor de Deus, cumprimento, está relacionado ao tempo. Ou seja, é de eternidade a eternidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8.
Ou seja, o amor que Jesus tinha no passado, o amor que Jesus tem hoje e o amor que Jesus tem amanhã é o mesmo, não muda. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando é que foi, queridos, que Deus nos elegeu em amor? Antes da fundação do mundo. Valmir, antes da sua mãe engravidar de você, Deus já te amava. Olha que amor tremendo é esse, queridos. Antes de você ser formado, quando Deus te planejou para estar aqui nessa noite, lá antes da fundação do mundo, Ele já te amava. E Ele sabia que você estaria aqui hoje, e Ele está dizendo para você, eu te amo, meu filho. Queridos, não tem tempo. O amor de Deus é constante, não é como o nosso, que parece uma gangorra. Já viu as crianças brincando de gangorra? Está lá embaixo, está lá em cima. Está lá embaixo, está lá em cima. Ora eu amo, ora eu não amo. Ah, pisou no meu calo, eu não amo mais. Ah, fez o que eu não gosto, eu também não amo mais. Eu só vou tratar bem se fizer o que eu gosto. Eu só demonstro amor se me amar também. Quando eu faço casamento, eu costumo dizer, você não casa para ser feliz. Com outras palavras, você não casa para receber amor. Você casa para amar alguém. Você casa para fazer alguém feliz. Você casa para dar amor. E amor não é sentimento apenas, porque quando você ama, o coração arde. Mas o amor é atitude. Depois leia Coríntios 13, 1 Coríntios 13. O amor é atitude, é a doação, e foi isso que Jesus fez. É o amor. É o cumprimento. Não tem época, Adriano. Foi no passado, é hoje e será eternamente. Desfrute do amor de Deus. Muitas vezes você vai estar caminhando, queridos, e você não vai estar sentindo esse amor. Talvez você sinta Deus distante, mas saiba, Ele está ali do seu lado, porque Ele te ama. Ele não caminha do seu lado por interesse. Ele não caminha com você, ou Ele não está do seu lado, porque Ele está preocupado se você vai dar alguma coisa para Ele. Não, indiferente se você vai dar ou não, Ele continua te amando. E é em todas as épocas, de eternidade a eternidade. Sabe quando Jesus voltar, nos levar, lá Ele continuará nos amando. Amém, queridos? O amor de Jesus vem na hora certa. Olha que o apóstolo Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Queridos, parece que está demorando. E quando ele fala aqui de retardar a promessa, fala da vinda de Jesus. Aonde Jesus virá e vai levar a sua igreja para morar com Ele, para ali estar junto, aonde nós o conheceremos como Ele é, veremos Ele face a face. E aí ele fala que Ele não retarda a sua promessa. Alguns falam assim, o apóstolo Paulo já esperava a volta de Jesus, se passaram quase 2000 anos, Jesus não voltou ainda. Queridos, se Jesus tivesse voltado há 100 anos atrás, você não seria salvo. Ele adiou para você ser salvo. Para estender a graça dele, afastar a condenação e estender a sua graça, para que essa graça alcance as outras pessoas. E ele diz, o próprio Senhor Jesus diz, que ele vai vir o fim quando o evangelho dele for pregado em todas as nações. Né? E como o pastor Edson uma vez pregou aqui, ele falou que essa palavra nações vem da raiz de etnia, ou seja, no Brasil tem várias etnias, os povos que falam várias línguas diferentes, e aí o evangelho precisa ser levado, o amor precisa ser levado. Deus não está demorando, Ele vem na hora certa. Amém, queridos? A obra redentora do amor de Jesus, ela tem validade eterna, não tem vencimento, ela é eterna. Amém?
Falamos da largura, do comprimento e agora da altura. Queridos, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, diz assim, que sendo, está falando de Jesus, ele fala no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí no versículo 6 ele fala, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, Deus, ele olha para a terra e ele não vê um justo sequer. Aqui é 2, né? Um justo sequer. Deus, ele olha e não vê ninguém. Não tem um justo que possa morrer pelos nossos pecados. Os animais, o sangue dos animais não tinha mais valor, porque as pessoas comercializavam na porta do templo. Então Deus olhou e falou, não tem jeito, eu vou me esvaziar de mim. E vou descer lá, e vou tomar a forma de um homem, e vou morrer na cruz por amor a eles. Queridos, é o amor de Deus que veio do alto. A altura do amor de Deus está relacionado da onde veio a nossa salvação, da onde veio a nossa herança, da onde veio o Salvador da glória. É a altura do amor de Deus, queridos. Ele veio do alto. Consegue compreender a altura do amor de Deus? Deus, ele se esvaziar de si mesmo. O Senhor Jesus deixou o seu trono de glória, a sua majestade, os anjos que o adoravam, que serviam, e ele estava ali na sua majestade, e ele olha para o homem, vê que o homem está perdido, precisa de amor, então ele vem amar o homem, o ser humano. É do alto que vem a nossa salvação. Foi de lá que ele desceu. E nós precisamos sentir esse amor de Deus. Ainda na altura, queridos, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Queridos, Deus, ele tem promessa para você nessa vida? Tem? Tem, claro que tem. Quando se trata de bens materiais, as promessas que a Bíblia fala, se fala para essa vida. Não está falando de promessa material para o céu. Mas a palavra de Deus diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Ou seja, é muito mais do que um bem material. Tem muito pregador que gosta de pregar no Velho Testamento porque fala das vitórias, fala das conquistas, fala das bênçãos. Queridos, mas o Novo Testamento é onde nos revela mais claramente, não que o Velho não revele, mas aonde nos revela mais claramente as promessas mais valiosas que Deus tem para nós. Sabe por quê, queridos? Lembra lá daquele aleijado que foi conduzido por 4 homens? Lembra, pastor Marcelo? O pastor Marcelo pregou sobre eles, os 4 varões que carregaram o aleijado. Ali, queridos, desceram aquele aleijado. Jesus vê a fé daqueles homens e fala assim, olha, perdoados estão os seus pecados. Para muitos ali, o que interessava era ver o paralítico de pé e andando. Mas Jesus, ele fala algo para aquele paralítico que não era a cura, não estava relacionado a um bem que ele poderia receber nessa vida, mas fala de um bem superior, ou seja, como diz lá em Hebreus 11, no final do capítulo, que os da fé esperaram e receberam algo celestial, algo superior, algo que veio do alto, algo que tinha muito maior valor. Aí ele falava, perdoados estão os teus pecados. Porque a salvação do ser humano está condicionada a perdão dos pecados. Porque o que te afasta de Deus é o pecado. Quando você tem os seus pecados perdoados, então você se aproxima de Deus, tem acesso a Deus. E então ele fala, perdoados estão os seus pecados. Aí alguém duvida, quem é você para perdoar pecado? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, olhou para o paralítico e falou, levanta e anda, toma o teu leito, vai embora. Queridos, a bênção espiritual,
Coloque isso no seu coração. A bênção espiritual, ela que está lá no alto, que Jesus nos abençoou nas regiões celestiais, essa bênção tem muito maior valor do que a bênção talvez que você está esperando para essa vida. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os povos. Mas a Bíblia diz que as bênçãos são nas regiões celestiais. É lá do alto, porque é lá no alto, queridos, é a altura do amor de Deus, ao amor de Jesus que nos envolveu. É de lá que vem as bênçãos para a nossa vida. É a altura do amor de Deus. Para encerrar, queridos, a profundidade. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 24, não precisa abrir, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Queridos, todos nós estávamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Romanos capítulo de número 3, 23 ou 6, 23? 3, 23. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A condenação para aqueles que estão destituídos ou separados ou que precisam da graça de Deus é o inferno, é o abismo. Ou seja, a Bíblia fala que Jesus levou sobre ele, Eduardo, todos os nossos pecados. E então ele teve que descer. Foi à profundeza, queridos, mas lá ele tem a vitória. Por quê? Porque ele nunca pecou. Os pecados eram nossos. Ele apenas removeu da nossa vida. Eu esperava um aleluia mais forte. Queridos, quando fala que o seu pecado foi removido, está falando, sabe o quê? Que é melhor do que você ganhar um carro zero, melhor do que ganhar uma casa na praia. Sabe por quê? Você pode viver tendo casa, carro, alguns anos nessa terra. Mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não tem mais esperança de nada. Não vale a pena, queridos, trocar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão dos pecados, por qualquer coisa que o diabo te ofereça nesse mundo. Que ele oferece muitas coisas para você. Para mim também oferece. Não pense que porque é pastor não tem tentação. Lógico que tem. Pensa que os pastores não têm tentação? Tem. E é difícil. E muitas vezes somos mais atacados do que vocês. Só que a gente tem que se agarrar no amor de Deus. Porque quando nós reconhecemos o que Jesus fez por nós, que Ele desceu às profundezas, Ele levou sobre Ele os nossos pecados, tirou das nossas costas, porque o pecado ele pesava ao ponto de nos levar para o abismo. E Ele tirou isso de nós. E aí agora nós podemos ter vida, juntamente com Ele. Para encerrar, querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo de número 8. Aleluia, Jesus. O cume do amor de Deus, o ápice, o ponto central do amor de Deus, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ponto central do amor de Deus. Sem esse ato de amor de Deus, não haveria razão nenhuma de estarmos aqui. Não haveria salvação, não haveria esperança. O ponto central é João 3,16. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo,
ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Pode aplaudir. É a palavra de Deus, aleluia. Queridos, pode se levantar o capeta que for, pode se levantar o demônio que for, nada vai te separar do amor de Deus. Querido, se você receber esse amor de Deus, se você acreditar que Deus te ama, se você se arraigar nesse amor de Deus, nada vai te separar. Os demônios podem se levantar, as dificuldades podem vir, pode vir a pobreza, pode vir uma tempestade, mas saiba, nada vai te separar do amor desse Deus. Nada, nada, nada. Se nós formos falar sobre cada item de que o apóstolo Paulo cita aqui, teremos assunto para várias pregações. Mas eu quero que você coloque isso no seu coração. Jesus, Ele te ama. Ele te ama de tal forma que nada, nada nesse mundo pode interferir nesse amor que Ele tem por você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Talvez você saiu da sua casa hoje pensando talvez em desistir até. Talvez você não tenha visto a ação de Deus, o mover de Deus na sua vida, e você não tem se sentido amado por Deus. Mas Deus, Ele quer que você saia daqui não da mesma maneira que você entrou. Ele saia daqui querendo que você creia que Ele te ama e está ao seu lado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero, queridos, não pela minha palavra, porque eu sou homem, sou falho, mas eu quero que você nesse momento fale com Deus e que você possa sentir no seu coração o amor de Deus pela sua vida. Mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho venha se esquecer dele, Deus jamais se esquecerá de ti, porque quem ama não esquece. Quem ama não maltrata. Quem ama quer estar perto. Jesus, Ele está pertinho de você. Sinta o abraço de Jesus. Sinta o amor de Jesus. Não há mais diferença entre povos, raças. A largura do amor de Deus te alcançou. Não há tempo para a manifestação do amor de Deus, porque o amor de Deus é eterno, de geração em geração, de eternidade a eternidade. É do alto, a altura do amor de Deus, da qual diz lá em João 14 que há uma morada no céu preparada para aqueles que sentem o amor de Deus, recebe o amor de Deus e obedece a Deus. Aqueles pecados que te assolavam e que talvez até hoje, até agora estava te assolando, eu quero dizer para você, se você confessar nesse momento, Deus está perdoando e Ele vai jogar esses pecados no mar do esquecimento e te dar alegria e felicidade no seu coração. Pai querido, nós te exaltamos, porque nós sentimos o amor do Senhor, Pai. Mesmo muitas vezes, ó Deus, nos sentindo distante, ó Pai, muitas vezes afastando-nos de Ti, ó Senhor, o Senhor continua nos amando,
E nós queremos, ó Deus, a cada dia chegar mais perto de Ti, Pai. Queremos sentir, ó Deus, como João sentia o amor do Senhor. Nos sentimos, ó Deus, discípulos amados. Queremos reclinar em Teu peito, como João fazia. Queremos, ó Deus, ter essa intimidade com o Senhor. Ah, Senhor, mostra o Teu amor, Pai. Mostra o amor do Senhor. Ah, Pai, aquele que não estava se sentindo amado, aquela que não estava se sentindo amada, que ela possa sentir o amor do Senhor nessa noite. Toca, Senhor, em cada coração, Pai. Toca, Senhor, em cada coração, meu Pai. Que o amor do Senhor venha transformar, venha trazer alegria, venha tirar o jugo, tirar o peso. Que o amor do Senhor tire as acusações, que o amor do Senhor tire as condenações. Que o amor do Senhor envolva. Como a Tua palavra diz que o Teu amor, Senhor, nos constrange. Constrange-nos, ó Deus, com o Teu amor, Senhor. Pai querido, nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Queremos sim, ó Deus, voltar ao primeiro amor. Queremos demonstrar esse nosso amor por Ti, por gratidão, porque o Senhor nos ama. Pai querido, eu coloco cada vida aqui no Teu altar, Pai. Peço, ó Deus, enche de amor. Enche de amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se for para Jesus, pode ser mais forte, querido. Aleluia. Glória a Deus. Senta um pouquinho, querido. A igreja continua em oração. E eu quero falar com você que veio aqui nessa noite e que talvez não conhecia esse amor de Deus. Talvez como eu, há muito tempo atrás, conhecia, ouvia falar de Jesus, mas não sentia esse amor. E um dia Jesus bateu na porta do meu coração e disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo. E eu abri o meu coração e Ele entrou. E eu pude sentir esse amor do Senhor. E eu quero perguntar aqui, quantos nessa noite querem abrir a porta, convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, através de uma oração? Você que quer receber Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Aonde? Amém, pode abaixar. Há mais alguém que quer receber Jesus? Amém, glória a Deus, é noite de salvação. Jesus, Ele veio a este mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância. E Ele quer entrar no seu coração. Há mais alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante uma de suas mãos. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Lá na galeria, alguém? Lá em cima. Se há alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor, que por um lapso da sua vida você se afastou, e hoje nessa noite você quer voltar para o amor, para os braços de Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém nessa condição? Amém, pode abaixar. Há mais alguém? Amém, pode abaixar. Glória a Deus. Vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Há 12 anos atrás eu fiz isso. E eu pude sentir o amor de Deus. Se você não levantou a mão, pode ficar aqui. E quer vir, pode vir. Jesus te chama. É a noite da salvação. É a noite do amor de Deus se manifestar na tua vida. Pode vir. Se há mais alguém. Venha, Jesus te chama. Há mais alguém? Não vou me delongar. Vocês que estão aqui à frente, ore comigo assim, em voz alta. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração e te recebo
como o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. A partir de hoje, o Senhor Jesus é o dono da minha vida. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Amém? Queridos, sente sua mão para cá, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essas vidas, ó Deus, que num ato de fé, ó Deus, vieram aqui à frente te receber, ó Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Peço, ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a alegria que excede o nosso entendimento, ó Pai, que o Senhor possa dar a eles um renovo, ó Pai, que o Senhor derrame, ó Deus, da sabedoria que vem do alto, para que eles trilhem, ó Deus, os caminhos do Senhor, ó Deus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que permaneçam firmes, ó Deus, na presença do Senhor. Pai querido, livra, Senhor, de toda atuação maligna, ó Deus querido, e que eles sejam, ó Deus, servos fiéis do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Olha lá atrás, por favor, naquela faixa lá em cima. Bem-vindo à família de Deus, você é especial para Deus e para nós, amém? Glória a Deus. Ó, vocês aqui que fizeram a oração aqui na frente, conversa com esses meninos aqui, ó. Eles vão entregar ali um presentinho para vocês. Glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É com muita alegria que eu estou aqui para falar sobre o que Deus tem para a sua vida. Deus te ama muito e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e para a sua família. Você não é obra do acaso. Você não está neste mundo por acaso. Deus te criou e Deus te criou com propósito. E o propósito de Deus é que você tenha uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante. E se você quiser conhecer esse plano de Deus para a sua vida, procure uma igreja onde a Bíblia é pregada, onde Jesus Cristo é honrado. Em nossas igrejas, você também é bem-vindo. Nós temos trabalhos com famílias, nós temos encontros de casais com Cristo, onde nós ministramos na vida do casal, na vida da família. Nós temos trabalhos com jovens, nós ajudamos os jovens a conhecerem mais a Deus, a terem um relacionamento com Deus. Temos trabalho com crianças, ensinando as crianças a amarem a Deus. Enfim, faça-nos uma visita. Você pode ver no rodapé da sua televisão um de nossos endereços. Procure uma de nossas igrejas e vá lá. Vá servir a Deus, vá ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus ama você e Deus quer realizar algo lindo e grandioso na sua vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E tu me amas.